A magistratura na América Portuguesa, além de numerosa, era extremamente venal e dependente não só dos governadores, como de comerciantes e arrematantes de contratos. Essa mentalidade ficou arraigada aqui na América Portuguesa e persiste até hoje. Por exemplo, os poceiros ricos são identificados como construtores da nação. Você pega aqui uma estrada Fernão Dias, pega outra Raposo Tavares. O que eles eram? Poceiros, tomaram a terra. Os pobres que tentavam pegar um palmo de terra eram considerados o quê? Invasores e intrusos. E a magistratura ficava do lado dos ricos. Esse livro eu escrevi porque eu fiz o meu doutorado em letras e eu escrevi a biografia do Tomás Antônio Gonzaga. Depois eu fiz o meu pós-doutorado com bolsa de pesquisa da FAPESP, escrevi a biografia do Boccaccio. O Gonzaga ele era ouvidor em Vila Rica, então eu pesquisei bastante a atuação dele como ouvidor. Depois eu fiz a pesquisa do Boccaccio e o pai do Boccaccio também foi ouvidor em Portugal. A partir daí é que eu pude ver como funcionava a máquina judiciária e aí eu tive, como já conhecia o período, eu tive a ideia de ver como funcionava na capitania de São Paulo. No começo tinha a existência do juiz pedâneo. Ele julgava de pé os casos na comunidade. Eram comunidades pequenas, sei lá, 50 pessoas. Não tinha câmara, não tinha um prédio, não tinha móveis. Reunia ali as pessoas debaixo de uma árvore e ele julgava de acordo com os usos e costumes. Tudo assim empiricamente. As vilas cresceram e aí começaram a surgir as câmaras. Geralmente eram 2 juízes ordinários e 3 vereadores. Só podia ser vereador quem se dizia homem bom. O homem bom quer dizer a pessoa que tinha posses, tinha riqueza. Quem escolhia os vereadores era a própria elite do local. O que estava em jogo, principalmente na Câmara, era a questão econômica. A Câmara distribuía contratos, por exemplo, de distribuição de carnes. Tinha que ser autorizado pela Câmara para abrir um açougue. Mas isso aí eram coisas rentáveis, eram monopólios, né? Então a Câmara servia para isso, para distribuir esses contratos que eram o que interessava a esses poderosos do lugar. A coroa, para diminuir esse poder das câmaras, começou a mandar os juízes de fora, o ouvidor também. O ouvidor só estava um pouco abaixo do governador e capitão-general, que são cargos concomitantes. Como eles eram nomeados pelo rei, a Câmara não podia avançar contra o ouvidor nem contra o juiz de fora. E o governador tinha que ser contemporizador. Agora, quem recorria aos advogados geralmente eram as pessoas mais bem situadas economicamente. Então, a justiça era muito rígida quando pegava escravos, índios, miscigenados, mulatos e brancos pobres. Geralmente, quando o branco já tinha um pouco mais de poder econômico, aí a justiça já era um pouco mais maleável. Aliás, isso aí também funcionava com os tributos. Por exemplo, no meu livro eu coloquei lá um poema do Tomás Antônio Gonzaga, o pobre, porque pobre, te pague. Enquanto os grossos devedores não têm de suportar o vexame de soldados à porta. Os grandes devedores, quem eram? Os grandes devedores eram esses grandes arrematantes de contratos. Adquiriam o direito de arrecadar os impostos em nome da coroa, do rei. Ou seja, era uma privatização. Eu hoje falo muito em privatização, mas naquele tempo já era comum, porque a coroa portuguesa era pobre, não tinha condições de ficar organizando fiscais, aquele quadro da burocracia. Então arrendava o contrato, só que eles arrecadavam os tributos e se esqueciam, entre aspas, de dar o dinheiro para a coroa. Se tornavam o que eu falei de grossos devedores, que é o termo da época. O ouvidor também tinha que apertar esses grossos devedores e o capitão general, o governador, também tinha que apertar. Só que eles faziam assim uma composição, todo mundo saía ganhando e a coroa acabava prejudicada. No governo de São Paulo, em Minas, tem vários exemplos notórios de governadores que enriqueceram. Por lei, eles eram proibidos de comerciar. Os ouvidores também, eles não podiam comerciar, nem podiam adquirir propriedades na terra onde eles estavam desempenhando a função. Só que eles faziam tudo isso por interpostas pessoas, por intermediários. Para mostrar como é que essas famílias, esses clãs, estavam acima da lei. Por exemplo, a família do José Bonifácio, patriarca da Independência. Ele tinha um irmão, o Antônio Carlos. Em 1811 ele foi nomeado ouvidor da comarca de São Paulo. Mas aí ele não assumiu por quê? Porque ele foi acusado de mandante de um crime na Vila de Santos. Mataram lá uma pessoa, na época tinha 30 e poucos anos.
Falaram que foi ele que tinha sido o mandante, só que ele nunca foi julgado. Não só não sobrou nada para ele, como em 1815 ele ainda foi nomeado, aí de novo, ouvidor de Olinda, em Pernambuco. Então aquelas famílias que dominavam estavam acima da lei, não tinha justiça para elas. O ouvidor, Juiz de Fora, tinha que ter muito malabarismo para não atrapalhar os arranjos provincianos desses clãs. O Max Weber ele fala desse patrimonialismo, ou seja, aquelas famílias mais poderosas assumem o Estado como se o Estado fosse propriedade deles. Então, para a gente entender a história do Brasil hoje, vai lá no começo para ver como é que era, e o negócio não mudou até hoje.